Boa noite, pessoal. Chegando aqui nossa aula de Química. Hoje nós vamos reconhecer as reações de óxido-redução, tá? Lembrando que na aula passada nós estudamos o número de NOx, né? Nós vimos que tem alguns elementos que têm o NOx fixo, né? Quando estão sozinhos. E tem outros que têm NOx variável, né? Depende da forma que ele aparece na equação. Então, hoje nós vamos ver as reações de óxido-redução. Então, essas, pessoal, são aquelas que ocorrem, né, a transferência de elétrons de uma espécie química para outra. Ou seja, quando você junta dois elementos, né, um deles vai estar doando e o outro vai estar recebendo. Então, pessoal, a sua carga, né, ou seja, o número de oxidação vai diminuindo. E isso nós dizemos o quê? Que sofreu uma redução. Por outro lado, pessoal, a espécie, né, que perde os elétrons sofre o quê? Sofre oxidação. Isso pode embaralhar um pouquinho a cabeça de vocês, mas vamos ver aqui. Então, uma reação de oxorredução muito, assim, importante, né, que ocorre com ferro, e eu acho que essa é a mais comum que nós vemos, né? O que a gente pode observar aqui, pessoal? O NOx do ferro aqui era 0, o NOx do oxigênio aqui era 0, né? São elementos que estão sozinhos. Regras, né? Quando eles estão só, o NOx é 0. Já na outra equação, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos que o ferro está com NOx mais 3 e o oxigênio com NOx menos 2. Então, nós podemos observar que o oxigênio, né? Ele fez o quê? Ele mudou aqui, ele era 0, aqui ele tá com menos 2. Então, ocorreu o quê? Uma redução. E quando ocorre uma redução, o NOx faz o quê, pessoal? O NOx diminui, né? Ou seja, a redução, ele é um ganho de elétron, né? No entanto, esse elétron faz com que ele diminui. Então, ocorreu uma redução. Vocês conseguiram entender aqui? Aqui, no caso, ocorreu uma redução. A redução, pessoal, é o ganho de elétron. Isso pode confundir. Apesar deles ocorrendo esse ganho de elétron, o NOx vai diminuir, tá? Já aqui abaixo, pessoal, nós tínhamos que o ferro era 0 e aqui ele tá com o NOx mais 3. Então, aqui ocorreu o quê? Ocorreu a perda de elétrons, né? Então, o que a gente pode observar aqui? Uma oxidação, tá? Relembrando aqui da aula passada, o NOx, pessoal, é a medida de carga real na ligação iônica ou carga parcial na ligação covalente, tá? De uma espécie química. Aqui eu até utilizei isso na aula passada, ó. Ele doou aqui, as bolinhas representam os elétrons, né, na camada de valência. Ou seja, eles estão doando, né? Então, quando esse veio para cá, a gente pensa o quê? Que esse ficou negativo, né? Mas é o contrário, ele está doando elétrons e ele fica positivo. Então, quanto mais ele perde esses elétrons, ou seja, ocorre uma oxidação, mais o NOx dele sobe, tá, pessoal? Então, as reações que apresentam os fenômenos de oxidação e redução são chamados, né, de reações oxorredução ou também de redox. Então, nós temos aqui uma equação, ó, reagentes e produtos. O que nós podemos observar? Inicialmente, pessoal, o ferro aqui, ele tá com NOx 0. E aqui nós temos o hidrogênio mais 1. E o que ocorreu aqui? O produto dessa reação deu isso aqui. Então, aqui o hidrogênio passou para o NOx 0. Por que ele está com NOx 0? Porque ocorreu o quê? Uma redução, tá? Então, isso fez com que ele diminuísse o seu NOx, tá? É um ganho de elétron, porém diminui o NOx. Já o ferro, pessoal, o que aconteceu, ó? Ele estava com NOx 0, e aqui, no produto final, ele está com NOx mais 2.
Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ocorreu uma oxidação, ou seja, né, o NOx subiu. O NOx desse elemento subiu. Então, quando o NOx sobe, está ocorrendo o quê? Uma oxidação. Quando o NOx diminui, no caso aqui, está ocorrendo o quê? Quando o NOx diminui, nós temos o quê, pessoal? Uma redução, tá? Então, aqui alguns conceitos gerais, tá? A oxidação é a perda de elétrons por um elemento químico. Lembrando que na oxidação, o NOx sobe, né? Quando ele perde esses elementos, em vez dele ficar negativo, ele fica mais positivo. Já na redução, o ganho de elétrons por um elemento químico. E na reação de óxido-redução é quando há transferências de elétrons, né? Então, outra coisa que nós precisamos entender é o que é o agente oxidante e o agente redutor. Então, o agente oxidante, pessoal, ele vai causar a reação, né, a oxidação. Porém, ele sofre a redução, tá? Ou seja, o NOx diminui. Já o agente redutor, ele vai causar a redução, vai perder, né, os elétrons, porém, o NOx dele sobe, tá? Observem aqui mais uma equação. O que a gente pode ver aqui? Que o cloro, inicialmente, nós tínhamos aqui um cloro com NOx zero, né? E o cloro se reduziu, né? Pois ganhou um elétron aqui, ó. E o sódio, pessoal, se oxidou, né? Pois ele perdeu um elétron aqui, tá? Então, observe, o cloro reduziu. Por quê? Porque ele ganhou aqui, ó. Ganhou um elétron. O cloro é o quê? Então, ele é o oxidante, ele oxidou o sódio. O sódio se oxidou, pois ele perdeu um elétron. Ele perdeu um elétron. Então, o sódio é o redutor, tá? Pois ele reduziu o cloro. Lembre-se, pessoal, que o sódio liga-se ao cloro através de uma ligação iônica, né? Doando, aqui tem, aqui, ó, doando um elétron. Então, nessa equação, a gente pode observar quem reduziu, né? Quem reduziu, quem perdeu o elétron, tá? E nós podemos observar aí quem oxidou, ok? Simplificando aqui, pessoal, a perda de elétrons é o quê? É a oxidação. Tentem colocar na cabeça essa tabelinha aqui. Se perdeu elétrons, ocorreu uma oxidação, né? Ou seja, aumentou o NOx. Ganho de elétrons, ocorreu uma redução, diminuição de elétrons. Então, o oxidante, ele vai ganhar elétrons, sofre a redução e reduz. O redutor vai perder os elétrons, né? Vai sofrer oxidação e se oxida, tá? E para determinar o NOx de algum átomo em uma molécula, usam-se os NOx conhecidos. Nós fizemos uma questão parecida com essa na aula passada, né? E que aqui no caso nós temos que achar o NOx desse elemento aqui, que é o X, tá? Então, nós vamos multiplicar o NOx do Na é o mais 1, então vai ser 2 vezes 1, mais o X, que nós não sabemos o NOx desse elemento, e o NOx do oxigênio é menos 2, né? Então, vai ser 3 vezes menos 2, e nós igualamos a zero, né? Quando a gente faz aqui, resolve a equação, vai dar o quê? X igual mais 4. Então, esse X aqui é o NOx desse elemento que nós não conhecemos, tá? Então, numa molécula a soma do NOx, pessoal, todos os átomos é igual a zero, tá? Sempre que você for determinar o NOx de algum átomo, você tem que igualar a zero. Então, chegou aqui ao valor de X, então nós sabemos então agora que o NOx desse elemento é mais 4, tá? E obrigada.